Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Que Deus venha abençoar a sua vida, mais uma noite. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para a palavra, em um tema tão propício, tão verdadeiro e tão atual para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Lição do número 13, meus irmãos. Voltados os olhos para a bendita esperança. Você que não tem a sua revista aí, o nosso irmão Gabriel tão gentilmente estará colocando na tela aí para você estar acompanhando. Amém? Como o nosso irmão Eliseu falou, né? É com muito pesar que a igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, no Jardim Margarete, dirigida pela pessoa do nosso pastor Marcelo Costa e a coordenação setorial do nosso pastor André Felipe, comunica o falecimento do nosso tão estimado e querido irmão Edmundo, esposa da nossa irmã de Janeiro. Deixamos para todos o nosso carinho e sentimento a toda a família do nosso irmão nesse momento tão difícil e delicado. Amém? Eu deixo para reflexão 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amém? Que Deus abençoe a vida dessa família, dando conforto nesse momento tão difícil e delicado. Amém, meus irmãos? E é propícia essa lição, porque nós temos esperança que um dia nós nos encontraremos no céu com o nosso irmão Edmundo, porque, como nosso irmão bem disse, nosso irmão Eliseu disse, nosso coordenador aqui da escola dominical, a morte de um crente não é o fim, é só o caminho que nós devemos percorrer para chegar mais rápido aos pés do Senhor. Eu creio que este momento, esse grande dia irá chegar e nós iremos nos encontrar. Amém, meus irmãos? Você que tem a sua lição aí, vamos para o texto áureo, que está em Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. A nossa verdade prática, a nossa esperança é algo vivo e real. Não se baseia em utopia. O que é uma utopia? Fantasia, uma ficção, um sonho, uma invenção. Não se baseia em nenhuma utopia, nem em imaginação humana, mas fatos revelados na palavra de Deus, confirmados pela história. A história da humanidade está cheia de verdades e de fatos que nos levam a acreditar que Jesus Cristo vem. E o maior fato que nos faz acreditar que Jesus vem é que esse tema não está sendo muito pregado, mas a Assembleia de Deus ainda acredita e ainda tem esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Esperança é o quê? É uma confiança, é uma expectativa, é uma expectação que aquele grande dia vai chegar. Amém, meus irmãos? Temos a leitura bíblica também de segunda. Jesus nos manda estarmos atentos, Mateus 24, 44. Por isso estáis, pois, apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Na terça-feira, Marcos 13, 32. Naquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai, né? Quarta-feira, Lucas 12, 37. Bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda do Senhor. Olha a quarta-feira aqui, ó. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar o quê? Vigiando. Quinta-feira, é necessário orar e vigiar em todo tempo. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer, e estás em pé diante do Filho do Homem. Sexta-feira, estamos esperando a vinda de Jesus. 1 Coríntios 1,8, o qual confirmará também até o fim
para que sedes repreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminarmos, o sábado, a vigilância é um dos ensinos paulino. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 6. A leitura bíblica em classe está em Atos 1, do 6 ao 11. Estarei lendo para ganharmos tempo. Aquele, pois, que se havia reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, que é o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis-me testemunha tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E enquanto dizia isso, vendo eles, foi elevada às alturas a uma nuvem, o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que está olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, isso é uma verdade. Jesus vem, igreja. Jesus está à porta. Nós temos aqui 3 objetivos específicos nessa lição. Primeiro objetivo é afirmar que em breve Jesus virá, destacar a necessidade da vigilância e estimular a viver com fidelidade. Amém, meus irmãos? Vamos para a parte da introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Esta expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será este evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Irmãos, essa expectativa não pode morrer em nossos corações. Muitas pessoas já perderam a expectativa, irmãos. Muitas pessoas começaram muito bem, acreditando na palavra do Senhor, caminhando e ouvindo que Jesus está para voltar, mas até agora Jesus não veio e muitas pessoas desistiram da caminhada. Mas nós, da Assembleia de Deus, nós ainda acreditamos que Jesus vem e nós estamos nessa expectativa, irmão. Não deixe essa expectativa sair do seu coração. Tenha essa expectativa todos os dias da sua vida, porque Jesus está voltando. Mesmo que muitas pessoas estão tendo isso como demora, não está acontecendo. Eu vejo isso ser falado desde a minha avó, desde a minha tataravó, que eu vejo as pessoas falando sobre isso e Jesus não vem. Mas Jesus vem, irmão. Creia que Jesus vem para buscar a tua igreja. Amém? Vamos para o primeiro tópico. Muito interessante. Que diz assim: breve o Senhor virá. O ponto central dessa lição: a esperança da igreja é vívida e real. A vida de Jesus é tão certo quanto a sucessão dos dias e das noites. Nós sabemos que vai anoitecer, vai amanhecer, vai entardecer, vai anoitecer, vai amanhecer, como uma sucessão. Ninguém tem dúvida que isso vai acontecer. E a nossa expectativa está baseada nisso também. Esse dia está próximo. E os sinais que procederão à vinda de Cristo já estão presentes, irmão. Todos os sinais escatológicos, todos os sinais que apontam para a vinda de Jesus já estão em evidência, meus irmãos. Todos os sinais. Quando você vê as coisas acontecendo neste mundo, morte, guerra, destruições, pestes, doenças, tudo isso aí são evidências claras que Jesus já está à porta, irmão. Já daqui a pouco acontece o arrebatamento da igreja. Então nós devemos estar vigilantes,
na caminhada, porque Jesus está às portas. Os sinais que procederão à vinda de Cristo já estão presentes. O primeiro subtópico, a vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus é uma verdade ensinada na Bíblia inteira. É de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a Bíblia apontando para a primeira e a segunda vinda de Cristo, meus queridos. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas de todos os ramos do cristianismo. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Todos. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Todos os ramos, você pode ver o presbiteriano, o adventista, todos, o assembleiano, todas as vertentes evangélicas, creem na segunda vinda de Jesus. Muitos de nós temos algumas discordâncias como isso ocorrerá. Há diversas interpretações sobre esse tema, sobre o tema que foge ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,15, e a vinda de Jesus em glória, 2 Tessalonicenses 2,8. Quando Jesus ascendeu ao céu, irmãos, ali em Atos, que nós acabamos de ler, apareceu subitamente 2 varões de branco, e os discípulos todos atônitos, olhando Jesus sendo ocultado em uma nuvem no céu, com os olhos fitos no céu, para ver o que iria acontecer. Do nada aparecem 2 varões vestidos de branco, e disseram, da mesma maneira, irmão, da mesma maneira que ele subiu, ele também irá descer. Esse cenário é da sua vida em glória e não o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja são 2 eventos distintos, diferentes. A promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para buscar e nos levar para o céu. Abra sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí. É bom a gente fazer a leitura desse texto que é tão lindo. João 14, nosso pastor esses dias ministrou sobre isso. Abra sua Bíblia em João 14, do 1 ao 3. Jesus promete voltar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, meus irmãos? Esse é um dos textos mais conhecidos da palavra, um texto que é muito pregado, e nós acreditamos nisso, irmãos. Jesus está à porta e ele está a chegar e buscar a tua igreja. Continuando a lição. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata desta vinda. Pelo que se pôde observar na pergunta dos discípulos, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Talvez estivesse ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Israel, irmãos, não estava esperando no Jesus um servo sofredor. A expectativa do povo de Israel era um Messias vindo para dominar a terra e tirar de sobre Israel o jugo dos romanos. Eles estavam esperando um Jesus guerreiro, um Jesus lutador, um Jesus um Messias que viria com um exército, que venceria a opressão romana, mas vem pelo contrário. Jesus vem como um servo sofredor. Ele vem como uma ovelha para pregar a todas as pessoas. E os discípulos estavam com esse pensamento em um Messias político, um Messias que iria libertar eles do jugo dos romanos. Mas o Jesus que veio, meu irmão, veio para nos livrar do jugo do pecado, da morte e do inferno. Jesus veio para nos
salvar. Amém? É tão interessante, irmão, que a Assembleia de Deus, ela tem uma máxima. Sempre muito falado que Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E nós não perdemos essa convicção, meu irmão e minha irmã. Nós ainda cremos que Jesus irá voltar, irá nos levar. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora desta bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. A restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, meu irmão. Isso é lindo demais. Porque todos os judeus estavam pensando que a salvação seria só para eles, mas não. Jesus veio, pregou, os discípulos pregaram, Paulo pregou aos gentios e nós também temos direito a essa salvação através de Jesus Cristo. Amém? Mas para todos os povos, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. De Israel para o Brasil é os confins da terra, pela distância muito grande. Mas Jesus falou, até os confins da terra. E nós estamos hoje aqui, falando da palavra do Senhor, né? O dia se aproxima. O terceiro subtópico, amém? O primeiro tópico começa assim. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. Essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Na harpa cristã que nós usamos, existem diversos hinos que foram escritos nesse tema. É aquele que diz, Jesus sim vem, em glória ele vem. Amém? É um hino muito conhecido que nós cantamos. Então, nós expressamos através dos nossos hinos congregacionais, os nossos cânticos inspirados nas Escrituras. E tem algo interessante. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Vamos lá em Atos, meus irmãos. Atos 2. Livro de Atos 2. Aqui a promessa do Espírito Santo. Atos 2, do 16 ao 21. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios e sinais nos céus, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e fumaça. Amém? Essa é uma promessa, irmãos. Que a partir do avivamento da rua Azusa, pesquisa, meu irmão, leia sobre o avivamento da rua Azusa. É daí que começou essa nossa doutrina do Pentecoste, a doutrina pentecostal que nós acreditamos. Isso tudo começou lá na rua Azusa, nos Estados Unidos. Procure, quando você tiver um tempinho, faça uma pesquisa, procure livros sobre o tema que você vai ficar encantado por esse acontecimento. Da rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante no mundo. O sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. O segundo sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que em 1948, com a ajuda de um brasileiro, você sabia disso? Que um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na data de 1948, através dele, ele articulando na ONU, conversando, votando, ele ajudou a Israel, em 1948, ser declarado como um Estado soberano. O sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948
ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como um Estado soberano. Você que não sabia, está um dado aí histórico. Um brasileiro ajudou a Israel ser declarada como uma nação soberana. Muitos não queriam aceitar Israel como um país. Só que através de Oswaldo Aranha e mais alguns, foi declarado na Assembleia da ONU que Israel também seria um país. Isso é um dos sinais, irmãos. Se você ler Lucas 21, do 29 a 31, você vai entender. Se você ler em Isaías 66, 8, você também vai entender sobre isso. Que em um só dia apareceu-se uma nação, se criou uma nação, através, de Oswaldo Aranha, um brasileiro que ajudou a Israel se tornar um país soberano. Síntese do tópico. A vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Amém, meus irmãos? Esse foi o primeiro tópico que nós acabamos de ler. Vamos para o segundo tópico, muito interessante também, meus irmãos. A necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém, irmão, grave isso, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou o efeito do quê? De vigiar. O estado de quem permanece em alerta. Está atento aos acontecimentos. Está atento ao que está acontecendo no mundo. Está atento a tudo. E de quem procede com preocupação para não correr riscos. Então o crente ele sempre está atento. Sempre está vigilante. Porque a missão do inimigo nessa terra, meu irmão, é tirar-nos o direito de ser salvo, de estar com Cristo. Ele luta 24 horas, você está dormindo, o inimigo está lutando para que você venha desistir da caminhada. Mas nós estamos atentos aos sinais, nós estamos atentos ao que está acontecendo. Por isso que nós não vamos ser pegos de surpresa. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança. O escritor dos Hebreus nos diz, no seu capítulo de número 12, que nós estamos em uma corrida espiritual. É uma corrida. E nessa corrida nós não devemos nos desistir. Eu acho tão interessante que um dos nossos pastores, que foi pastor nessa igreja aqui, pastor Dionísio, ele falou isso e eu guardei no meu coração. Que nessa corrida espiritual que nós estamos, não é vencedor quem chega primeiro. É vencedor quem chega, meu irmão. A importância não é se você vai chegar em primeiro, segundo ou terceiro. A importância é você ir até o fim da corrida. E o escritor dos Hebreus diz assim, corre com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você estiver nessa corrida, meu irmão, o seu objetivo tem que estar em Cristo. Você tem que correr até Cristo. Se você correr até o homem, correr até a mulher, correr até o profeta, correr até o pastor, muitas das vezes essas pessoas vão te decepcionar. Mas se você correr até Cristo, é certeza de vitória. Mesmo que seja se arrastando, chorando, sofrendo, machucado, cãibras no corpo, dores no joelho, todo ferido e machucado, vai até o fim, meu querido. Amém? Vai até o fim. Não se afaste, não desista. Porque essa carreira muitas das vezes vai ser árdua, irmão. Eu gostaria muito de pregar um evangelho triunfalista para você. Eu queria muito bem declarar que você vai vencer todas. Mas não vai ser bem por aí. Mas você não pode desistir do objetivo, que é chegar aos céus juntamente com Cristo. Amém, meus irmãos? Se deixar aqui, a gente dá uns glória a Deus, né, irmão Gabriel? Se deixar aqui, a gente dá uns lugares aqui. Se deixar, lendo uma palavra dessa, meu irmão, você que lê uma palavra que fala sobre a volta de Jesus Cristo, e você não dá glória a Deus, no final eu vou fazer um apelo para você aceitar Jesus de novo. Porque os crentes estão dispersos, meu irmão. Os crentes só querem Jesus para essa vida, só quer Jesus agora. Jesus tem que fazer hoje.
Mas a esperança da igreja é morar no céu, meu querido. Glória a Deus, aleluia. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44. Vamos ler, irmão. Tem que ler o texto, irmão. Tem que ler o texto, porque às vezes a pessoa pensa que é eu que estou falando. Não, é a palavra, meu irmão. É a palavra que fala conosco. Fique com a Bíblia, meu irmão. Não fique com as coisas que estão falando por aí, não. Fique na Bíblia. Fique na Bíblia, irmão. É a Bíblia. Ó, Mateus 24, 44. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha o negócio aí, irmão. Ninguém sabe. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Mateus 24, 42. Olha lá, 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Pode ser daqui 10 minutos. Pode ser aqui na madrugada. Pode ser amanhã cedo, amanhã à tarde, amanhã à noite. Não sabemos. Pode ser daqui 10, um dia. Nós não sabemos, mas Jesus vem. Irmãos, se você fazer uma pesquisa, você vai ver que esse negócio das pessoas datar a vinda de Jesus não começou hoje. Muitos homens e mulheres na história da humanidade cravaram datas que Jesus ia voltar. Eu fiz uma pesquisa, eu só peguei 4 exemplos aqui, entre muitos. O primeiro exemplo aqui, irmão, é um místico italiano chamado Joaquim Fiore. Joaquim Fiore determinou a volta de Cristo na data entre 1200 e 1260. Depois que não aconteceu, depois do erro, os seus seguidores revisaram a data. O homem errou lá, não aconteceu, vamos revisar a data. Aí eles revisaram a data. Aí colocaram a data para 1290. Não aconteceu. Eles revisaram a data de novo e depois marcaram que ia ser em 1335. E Jesus não veio. Esse é um dos exemplos. O segundo exemplo é um pintor chamado Sandro Botticelli. Ele deu a data da volta de Jesus para 1504. Datando, tem pessoas que estão datando a volta de Jesus. E Jesus está explicando aqui. Os anjos não sabem, o Filho do Homem não sabe, somente o Pai sabe. Não adianta, pode ser o maior matemático do mundo. Ele pode fazer aquela conta, calcular e cravar. Ele não sabe da verdade. Outro, o piramidologista Charles Smith concluiu, através das dimensões, olha só, através das dimensões da pirâmide de Gizé lá do Egito, ele calculou e ele afirmou que Cristo voltaria entre 1892 e 1911. Errou. Pessoas que estão datando. A Igreja Católica Apostólica, fundada em 1831, avisou que Jesus voltaria quando os seus 12 fundadores estivessem mortos. O último fundador morreu em 1901 e não aconteceu. Então, meu irmão, se você fazer uma breve pesquisa, você vai ver a história de homens que começaram a cravar a volta de Jesus. E Jesus está explicando, ninguém sabe a que hora, em que dia que Jesus irá voltar. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa também era a preocupação nos ensinos dos apóstolos. Vamos lá para Pedro. Segundo Pedro, meu irmão. Segundo Pedro. Está com a Bíblia aí? Você está com a Bíblia aí? Tem que estar com a Bíblia, meu irmão. Escola Bíblica Dominical sem Bíblia não é Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. Segundo Pedro. Sabe onde está Pedro aí? Está entre Gênesis e Apocalipse, sem erro. Segundo Pedro 3, vamos lá, segundo Pedro 3, do 8 ao 10.
do 8 ao 10. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Olha aí. Muitas pessoas estão tendo a volta de Jesus como tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Olha a longanimidade do Senhor, olha o pensamento do Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo não voltou até agora, irmão, é porque Ele está tendo muita longanimidade com a gente. Ele está tendo paciência com o povo, para o povo se converter, para o povo voltar ao caminho. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Olha aí, o ladrão avisa para você que vai invadir sua casa? Se o ladrão avisasse para Eliseu, dia tal, hora tal, eu vou entrar na sua casa. O Eliseu já ia chamar a polícia já ia ficar em prontidão. Quando o ladrão aparecesse, cadeia nele. Mas o ladrão ele não avisa. Essa é uma figura de linguagem que o Senhor está usando. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfalecerão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. O negócio vai balançar, meus irmãos. Acabamos de ler 2 Pedro 3, do 8 ao 10. O ensino de Jesus nas diversas parábolas nos ensina, nas diversas parábolas e nos discursos escatológico. Me ajuda aí, meu irmão, que é difícil, né? Como em Mateus 24. Vamos ler Mateus 24, meu irmão? Bíblia, pega a Bíblia aí, irmão. A irmã aí está com o arroz no fogão, está preparando o feijão, e a Bíblia na mão, e ouvindo a lição. Ó, até rimou, né, Eliseu? Vamos lá. Vamos ler Mateus 24. Eu acho que eu já falei sobre Mateus 24 umas 6 vezes na minha vida, que é um texto muito interessante. Saindo do templo, Jesus ia se retirando. Quando se aproximou deles os discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos curiosos com que o Senhor Jesus falou, se aproximaram-se dele, os seus discípulos em particular, e pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos. Cuidado, fiquem espertos, fiquem, que nem diz aí, fica ligado, meu irmão. Fica ligado. Acautelai-vos, tenha cuidado. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos estão sendo enganados, meus irmãos. Ao ouvirdes guerras e rumores de guerras, são guerras bélicas, guerras comerciais, todo tipo de guerra. Mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Irmão, o negócio é daqui em diante, a tendência é piorar. Por isso que nós devemos ficar vigilantes no caminho, porque a tendência é ficar pior o negócio. Então a gente tem que se apegar ao Senhor, meus irmãos. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome no mundo. Você sabia que quase 1 bilhão de pessoas não passam fome no mundo? É muita gente, meu querido. Fome, peste. Olha o Covid aí, meu Deus do céu, que eu estou até cansado de ouvir essa palavra. Terremotos em vários lugares. Mas olha só, todas essas coisas, porém, são o quê? O princípio das dores. É só o princípio, meu irmão. Então vem para casa. Vem para a casa do Pai, se apegue ao Pai, fique no pé do Pai, porque as coisas vão ficar estreitas. Nosso saudoso pastor Antônio Lúcio sempre falou isso. Você vai ver quando começar a faltar o combustível, quando começar a faltar a água, aí que o negócio vai começar a estreitar, meu irmão. Então se apegue a Jesus aí, não sai da presença dele não. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Irmãos, o que tem de missionário na janela 1040, né, o nosso irmão Gabriel? Me ajuda aí. Na janela 1040, que são o lugar, a referência geográfica dos lugares que é mais difícil de pregar a palavra do Senhor. E nesses lugares tem
missionários que são degolados, assassinados, famílias que são destruídas por pregar a palavra. É o que o Senhor Jesus falou aqui, ó. E vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Aqui, ó. Esse 11 aqui. Presta atenção no 11. Presta atenção no 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que tem aparecido de profeta aí, meu irmão? Que agora é os profetas do like. Quanto mais pesada a profecia, mais like ele ganha. O negócio dele não é profecia, é like. É visualizações. Com mentira, com falsidade. Irmão, você tem que tomar muito cuidado quando você pegar um microfone para falar que o Senhor te disse. O Senhor me disse. O Senhor me mostrou. Deus me mostrou. Jesus me falou. Toma muito cuidado, meu irmão. Não coloca palavras na boca de Jesus, meu irmão. Não faça nada em nome de Jesus que não seja verdadeiro, meu irmão. Ó, surgirão muitos falsos profetas e enganarão. É a muitos, irmão. Muitos. Muitos estão fugindo da EBD. Muitos estão fugindo do culto de doutrina. Por quê? Porque quer seguir profeta, quer profetada, quer receber chave, casa, dinheiro, mansão. O povo está muito preocupado com essas coisas. E esses profetas de Araque, mentirosos e falsos profetas, estão enganando a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aqui, ó, eu falei até o fim, né, irmão? Mas aquele que perseverar até o fim será o que, igreja? Salvo. É até o fim. No começo é bom. Agora, na metade, o negócio já começa a estreitar. É na metade da caminhada que as pedradas começam a vir, as coisas começam a acontecer. Mas, meu irmão, tu, porém, vai até o fim. Amém, meus queridos? Ó, aqui, ó. Ó, eu não li aqui, ó. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Eu não li aqui, eu li 4 só. 4 exemplos mais recentes, existem muitos. Cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. O que é protelar? Quem me ajuda aqui é o irmão Gabriel. O que é protelar, irmão Gabriel? Adiar. Quando eles viram que a data que eles gravou não aconteceu, eles pensaram, acho que a gente errou no cálculo. Se confundimos alguma coisa, vamos protelar. Quem conhece palavra difícil é o nosso irmão Gabriel. Eu não conheço muita palavra difícil, não. Irmão, isso aqui é EBD, irmão. Dando risada, né, irmão? Ó, reinterpretaram as supostas profecias e protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Quer saber mais que Deus, meu irmão? Misericórdia. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes. Não é incredulidade, a falsa expectativa e aos alarmes falsos. A síntese do tópico 2. É preciso, aqui ó, sempre vamos estar falando sobre a palavra vigiar, vigilância, vigilante. Aqui ó, o tópico, o síntese do tópico. É preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes, irmão. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, vai pela palavra, irmão. Ó, vai pela palavra. Você quer profecia melhor que essa aqui? É a palavra, meu irmão.
é a palavra. A profecia maior é a palavra. Vamos lá. Nos ajuda aí. Vivendo com fidelidade. Eu ia pedir para uma que se fosse escola dominical, um irmão ia ler, outro irmão ia ler, e a gente ia conduzindo a aula. Estamos em um formato totalmente diferente para nós, irmãos. Se errarmos alguma coisa, a gente gaguejar um pouco aqui, nos ajuda em oração, porque não é fácil você falar, pregar, dar uma lição olhando para uma câmera. A gente não é o Faustão, não, meu irmão. Aqui a gente não é o Silvio Santos que está acostumado com câmera, não. Então nos ajude em oração. Vamos lá. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Primeira definição aqui, o primeiro subtópico. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Cheio de fé. Características do que é fiel, leal. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade. É uma das palavras muito citadas na Bíblia. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, entre as quais a fidelidade de Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande. E expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Da mesma forma que Deus prometeu que iria perdoar nossos pecados, que iria vir um que esmagaria a cabeça da serpente, que morreria por nós, a promessa foi cumprida. E a promessa da segunda vinda também será cumprida. É um fato incontestável. A fidelidade como uma virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do Espírito na vida do crente. Lê lá Gálatas 5, meu irmão, você vai entender lá sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Vamos ler aqui Mateus também? Mateus 25, 21. Mateus 25, 21 diz assim: O seu Senhor lhe disse: Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Fidelidade. Aqui o último subtópico da lição, subtópico 4, tempos e estações. Jesus respondeu à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempo, no grego, nessa passagem, é cronos, é o tempo que nós vivemos, é o tempo humano. E significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo. E tem um tempo, depois que todos os discípulos foram batizados no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, ainda existe um tempo para que o Evangelho venha a ser pregado aos 4 cantos da terra. Porque naquele grande dia, meu irmão, não vai ter uma pessoa que vai chegar assim, Senhor, mas eu não ouvi falar. Porque o Senhor Jesus não vai julgar uma pessoa sendo que a pessoa não sabe. Mas naquele grande dia, todos vão estar cientes, todos vão estar sabendo sobre Jesus e sua obra redentora. Não vai ter ninguém por inocente, meu irmão, naquele grande dia. O Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações. Nesse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere
aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prorrogativas de Deus. Para finalizar, síntese do tópico. A fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar no crente. Amém, meus irmãos? Que Deus venha vos abençoar. Tentei ser o mais dinâmico possível para não cansar os irmãos, para tentar ter a atenção dos irmãos. Mas vigilância, meu irmão. Esses foram os objetivos gerais que nós falamos, né? Afirmar que breve Jesus virá, destacar a necessidade da vigilância e estimular a viver com fidelidade, meu irmão. Meu querido, vai pela palavra. Vai pela palavra. Busque pela palavra. Porque quanto mais as coisas se estreitam, quanto mais as coisas ficam difíceis, vai aparecer pessoas que enganarão a muitos. Mas o crente, eu até fiz uma postagem, mas o crente que frequenta EBD, culto de doutrina, e escuta o seu pastor, a tendência dele ser enganado é muito menor. Por quê? Ele está se baseando na Bíblia Sagrada. Vamos para a conclusão aqui, para terminarmos. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Irmãos, terminamos, né, Eliseu? Mais um trimestre. Vem para cá, Eliseu. Eliseu é o nosso coordenador.